Segunda característica do pacificador é que o pacificador, ele é perdoador. Algumas semanas atrás eu falei da mansidão. E o pacificador, ele é manso. Uma coisa não anula a outra. Nós falamos da mansidão no sentido de ser humilde. E o pacificador, ele também deve ser manso. Ele também deve ser perdoador. Porque se eu sou uma pessoa que não aceito nunca que a última palavra deve ser do outro, a última palavra sempre tem que ser a minha, eu sempre tenho que sair por cima, em mim ninguém pisa, então você não vai conseguir ser um pacificador. Porque o pacificador, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, às vezes, para você promover a paz, você terá que sair no prejuízo. Às vezes, para você promover a paz, você não terá a última palavra. Sabe quando você tem uma discussão com alguém, e aí você fala A, a pessoa fala B. Você fala C, a pessoa fala D. E assim vai indo, vai indo, vai indo. Um vai chateando o outro, vai agravando. E aí uma briguinha que era por causa de uma toalha em cima da cama, já virou outra coisa. Mas você lembra aquela vez há 30 anos atrás? E aí vai agravando. O pacificador, ele aguenta, ele suporta, ele tem estrutura para não dar a última palavra. O pacificador é aquele que, quando a discussão está quente, ele percebe que não vai levar a lugar nenhum, ele é aquele que fala, não, tá bom, deixa para lá, depois a gente conversa. Aí o outro fica com a sensação, tá vendo aí, eu estava certo, eu saí por cima. Mas o pacificador, ele engole seco, e depois, quando acalma, ele vai lá tentar conversar. O pacificador é esse, irmão. Nós temos que ter a estrutura para que, às vezes, a gente suporte o erro do outro. Eu não estou falando que sempre você deve sair no prejuízo. Eu não estou falando que sempre você deve ouvir tudo e não falar nada. Mas eu estou falando que você deve saber o limite. Você tem que ter o time para saber a hora de dar um basta, para saber a hora de dar uma pausa, para saber a hora de falar, não, eu vou ficar com um prejuízo temporariamente. Eu quero ler com os irmãos um texto, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, irmãos. Versículo 7, diz assim: na verdade, é já realmente uma falta que entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Somente até aí. Paulo estava falando aqui para os irmãos, lá em Corinto, aonde na igreja de Corinto, estava havendo conflito entre os irmãos. Lembra que eu falei que o conflito é inevitável? Então, estava tendo. Mas esse conflito que estava tendo entre os irmãos, chegou a tal ponto, deles não conseguirem se entender, porque ninguém era pacificador ali, de que o irmão estava indo na justiça processar o próprio irmão. E aí Paulo vai dizer, olha, como que vocês, sendo justos, justos aqui no sentido de justificação pelo sacrifício de Jesus, mas como que vocês, sendo servos de Deus, vão até a justiça do mundo, perante os infiéis, para julgar as suas causas? Será que vocês não poderiam se entender? Será que vocês não poderiam ir até algum irmão mais idôneo, sábio, experiente, apresentar a causa para que houvesse um acordo, uma pacificação? Mas não, vocês preferem brigar. E aí ele fala, que é o que eu estava querendo dizer aqui no versículo 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que Paulo estava dizendo aqui, irmão? Preste muita atenção. Olha, fulano comprou de mim uma vaca. E nós combinamos que o preço seria 10 denários. Mas ele só me pagou 5. E falou que era o que nós tínhamos combinado, 5 denários, mas não, é 10. E aí eles brigavam, foram no tribunal. O que Paulo vai dizer assim, olha, se o teu irmão não está querendo pagar, ao invés de vocês irem lá no tribunal do mundo, sofre o dano.
fica com prejuízo, esses 5 denários que ele não te pagou, deixa isso para lá. Mas eu vou ficar com prejuízo, sim, mas sabendo que Deus é o Deus que vai advogar a sua causa. Então, trazendo para nós aqui, amados, às vezes, tem situações que para que a gente mantenha a pacificação, a gente deve sair no prejuízo. E eu sei que isso, na prática, é difícil de aplicar. Mas é o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes, eu não estou falando que sempre, mas às vezes. Essa semana eu estava entrando na esquina, na rua de casa, e a avenida lá é 30 km por hora. Eu devia estar uns 30 também. E aí vem um motoqueiro, irmãos, atrás de mim. Ele devia estar uns 70. E eu dei a seta e vou entrar devagar, porque é rua de bairro, às vezes tem criança brincando. E aí o motoqueiro mas vem e buzinou no meu ouvido e me xingou minha mãe. E aí eu olhei, falei, deixa para lá isso daí. Ele estava errado. Eu estava certo. Mas é aquilo que Paulo falou, sofre o dano, deixa para lá. O que eu vou ganhar? Não vai mudar nada na minha vida. Uma vez alguém disse assim, quando alguém vem e às vezes me ofende, me fala uma palavra feia, ofende a minha mãe, ou fala alguma coisa a meu respeito, eu nem ligo, porque eu sei que não é verdade. Então, irmãos, pacificador, nós temos que estar dispostos a, em alguns momentos, sofrer o dano, ficar com o prejuízo, deixar para lá. Ah, fulano fez tal coisa para mim, e agora eu que vou sair como errado. Não importa. Não importa se você vai sair como errado ou como certo. O que importa é a tua consciência diante de Deus. E o que importa é que você fez a coisa certa e que você fez a sua parte para manter a paz. Olha, fulano, vamos deixar isso daí para lá. Deixa isso daí para lá. Eu fico com prejuízo. Você está certo, você está certo. Por dentro você sabe, não, eu que estou certo. Mas deixa para lá. E segue a vida. O pacificador, ele tem que ter essa capacidade de saber perdoar, de saber relevar.